um desafio sempre quando a gente vai trazer a palavra, né? Porque é um conjunto de coisas. E principalmente quando a gente está aqui, não só ministrando uma palavra, mas, enfim, acredito que é o lugar onde a gente fica muito vulnerável à graça de Deus, sabe? É um lugar onde realmente o Senhor nos coloca num lugar de humildade. E eu tenho alguns pontos a repartir com vocês hoje, mas eu queria agradecer ao Senhor por poder estar aqui, né? Por ter essa oportunidade. Eu estava no louvor ali e eu estava meditando um pouco a respeito disso, né? Muita gente falou sobre gratidão aqui e eu falei assim, meu Deus, o Senhor me confiou para eu trazer a palavra dEle. O Senhor me confiou para que eu pudesse trazer uma mensagem para muitas pessoas aqui, que cada um vive numa situação, cada um está num momento, e como isso tem que trazer temor para a nossa vida. Como isso tem que trazer um temor, porque palavras aqui, como diz, né, são sentenças na nossa vida. Então eu queria agradecer ao Senhor, porque eu acredito que o ponto principal, quando o Senhor ele nos levanta, a gente, ao chamado dele, decide que não tem a ver só com pregação, mas com a vida. Eu acredito que o Senhor ele nunca vai falar de maneira isolada, ele nunca quer usar alguém somente nas letras da Bíblia, para a gente expor conhecimento, a gente falar sobre coisas que a gente aprendeu, porque isso não faz sentido, isso não cria vida em nós. Porque eu acredito que o Senhor, sempre quando Ele vai passar uma mensagem para nós, Ele vai usar uma realidade da qual a gente está vivendo, a nossa história, o nosso testemunho, aquilo que a gente está passando não como pessoa, indivíduo, mas como família, como igreja, como povo. E eu acredito que é por isso que o Senhor Ele nos dá. E a Bíblia ela está repleta disso. Se a gente for abrir a Bíblia aqui, a gente não vai ler histórias desconexas, a gente não vai pegar mensagens sem sentido. Sempre o Senhor vai estar trazendo uma família, um povo, um tempo, uma situação para quê? Para trazer uma mensagem, para trazer realmente uma verdade passada, mas que ao mesmo tempo ela é eterna para nós. E eu estava até pensando sobre isso, a respeito dessa mensagem que o Senhor traz na vida, né? E eu gosto muito de Êxodo, porque eu acredito que Êxodo ele é muito rico em detalhes. Porque a gente vê ali como essa história surge a partir de um povo, de promessas que o Senhor fez para os patriarcas, e depois como o Senhor, como o povo se torna um povo escravo, e o Senhor levanta Moisés, e aquela história cheia de detalhes. Então é uma história que eu me prendo muito, porque, enfim, mas é muito interessante ver como o Senhor usa essa história. E nessas histórias, como eu disse, que trazem semelhanças para nós. Porque assim como essas histórias foram escritas, de coisas que aconteceu no passado, a gente ainda vive elas hoje. Então, a importância da gente olhar para a Bíblia, da gente olhar para a mensagem que o Senhor fala para nós, ela não como diz, né, o significado de Bíblia são livros, só que esse livro ele tem uma única mensagem, e em resumo é Cristo. Então, tudo que a gente lê do velho ao novo, independente do que seja, está apontando para um lugar. Então, a importância da gente olhar para isso, só que eu tenho visto que realmente nós temos passado dias de tribulação. E a importância desse tempo a qual a gente tem passado, da gente buscar o conhecimento de Cristo. E eu não sei vocês, mas nesses dias eu considero que, esses dias eu falo talvez até em anos, em meses, dias, eu tenho percebido talvez uma falta de prazer em nós como igreja. Eu tenho percebido como muitas vezes a gente acorda a nossa vida sem prazer e a gente levanta e vive sem propósito. Parece que a gente acorda, eu falo por mim, eu tenho vivido realmente tempos de tribulação, assim, sabe? Não digo no sentido de um sofrimento maligno, mas eu digo de um sofrimento a qual o próprio Cristo tem proporcionado para mim, para que eu vá num lugar mais fundo até Ele. Só que muitas vezes a gente não consegue discernir essas tribulações, e essa falta de prazer no Senhor, essa falta de conhecimento no Senhor impede que a gente, sabe, entenda o porquê que a gente está passando por tudo isso. E, enfim, e nesses momentos a gente precisa discernir, a gente precisa compreender que na nossa vida existem momentos difíceis, e que nesses momentos difíceis a gente precisa entender o chamado do Senhor para nós.
porque não faz sentido o Senhor fazer a gente sofrer por sofrer. O sofrimento, ele aponta para um fim. O sofrimento, ele vem buscar de nós uma transformação. Ele vem tirar a gente de um lugar para nos elevar a outro lugar. Então, é um chamado do Senhor à graça. É um chamado do Senhor à esperança dEle. Só que eu sei que muitas situações, desses sofrimentos que eu falo, muitas vezes elas não têm muito sentido para nós, porque a gente não consegue discernir. Como eu falei, num todo. A gente olha algumas coisas que a gente passa, e muitos aqui têm problemas pessoais, familiares, e é como se a gente apontasse aqui problemas corriqueiros da nossa família, por exemplo. Situações que a gente olha talvez para o nosso pai, para a nossa mãe, para situações da nossa vida que a gente olha ali e a gente fala, cara, essa situação está há anos ocorrendo e parece que aquela coisa não muda. Sabe, como um ciclo? Se a gente fosse usar talvez algo para ilustrar isso que eu quero dizer, é como um povo no deserto. É o Senhor que tirou um povo da escravidão para levar para o deserto antes de chegar na terra. Porque no processo do deserto o Senhor traria uma transformação. Só que, como eu disse, a gente não consegue muitas vezes olhar para aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida e entender que o Senhor, ele não está trazendo sofrimentos, como posso dizer, aleatórios, sem sentidos, não. O processo do sofrimento está trazendo uma causa. E eu posso dizer que muitos desses sofrimentos a gente só vai discernir com o tempo. Como eu disse, com a perseverança. Quando a gente realmente decidir andar na esperança de Deus, na graça de Deus. Eu estou com uma palavra no meu espírito. Eu até reparti com um pastor que eu ouvi, que eu li na verdade, que diz Abraão, quando ele recebe ali uma palavra dizendo que ele seria pai de nações, a palavra de Deus diz que Abraão, ele teve que crer contra a esperança em esperança. Ou seja, Abraão era velho, a mulher dele era estéril, a mulher dele era velha também, ele tinha uma palavra de Deus sobre ele, só que a realidade era contrária. Ou seja, a promessa que o Senhor fez para ele era totalmente oposta com a realidade que ele estava vivendo. Só que Abraão, ele precisava parar. Ele precisava realmente sentar e entender o cenário que ele vive, o porquê que o Senhor fez aquelas promessas. Porque Deus, ele sempre vai usar aquilo que não é para revelar quem ele é. Deus, ele tem essa pedagogia. A gente vai ler na Bíblia e vai ver quantas pessoas ali, e eu até aprendi esses dias algo muito interessante, que se a gente for ver na Bíblia, existem 3 coisas importantes para a gente aprender. Que se a gente for ler na história, quando o Senhor, o desejo de Deus a toda a eternidade é que Ele fosse o nosso rei, Ele fosse o nosso Deus. Ele não queria que tivesse um rei para que a gente pudesse ir até Ele, aquele rei nos representar, porque o Senhor saberia como o homem é injusto, às vezes que vai procurar os seus próprios interesses, e a opressão que o povo viveria. Só que o povo escolheu, como a gente sabe, o povo desejou ter Saul e o Senhor permitiu contra a vontade dele, mas porque era uma insistência do povo. Só que a gente vai ver na Bíblia que a dinastia real, os homens que eram levantados para se tornar rei, eles deveriam vir de uma família real. Ou seja, veio Saul, depois de Saul pecou, o Senhor levantou outra pessoa, Davi. Só que se a gente fosse ver, o Senhor, quando ele levanta uma pessoa ali no reinado, a prática do Senhor é fazer com que aquele rei e da sua descendência permaneça. Ou seja, o plano do Senhor era que Saul fosse rei e o filho de Saul se tornasse rei depois e assim por diante. Só que Saul pecou, ele levantou Davi e assim seguiu essa dinastia. Então era uma dinastia seguida pelo sangue, ou seja, tinha que ser vindo de uma família real. Então, alguém para ser rei precisava vir de uma família real. E também, semelhantemente, era o sacerdócio. Se a gente fosse olhar na palavra, a gente vai ver que o Senhor levantou a família de Arão. A família de Arão foi a família levantada por Deus para que ela e a sua descendência pudessem servir em favor do povo e de Deus para isso. Ou seja, nenhum sacerdote poderia vir de fora, deveria vir da família de Arão. Só que a gente vai ver que existe o terceiro ponto, que é o profeta. O profeta é um homem que não vem de uma família, não é uma família de profetas, não é, talvez, que começou, vamos dizer assim, lá de Samuel e foi concuminando a toda a descendência dele, não. Até porque a gente vai ver na palavra que os filhos de Samuel foram
injustos. Eles aceitavam o suborno, ou seja, ele foi totalmente oposto ao pai. Mas por que eu estou falando isso? Porque o que o Senhor deseja trazer para nós é uma consciência dessa verdade eterna. E por isso que eu falei do profeta. Porque o profeta, ele sempre era levantado em um tempo onde um povo estava se perdendo. Um tempo onde um povo estava distante do Senhor. E o Senhor levantava profetas, juízes, num tempo específico para trazer aquele povo para a realidade que era do céu. Então, como que a gente confunde muito as profetadas, como a gente diz com o profeta? Profeta não tem a ver com aquele que te dá uma palavra de conhecimento e vai falar sobre o seu futuro. Profeta, ele vai apontar a realidade eterna. Então, qual que é o papel do profeta? Ele não é elegível por homens. Ninguém se institui profeta, ninguém pode se dizer que é profeta. É o próprio Deus que levanta um homem no meio de um caos para trazer um povo de volta. Como eu aprendi, eu estou estudando algo a respeito de uma matéria que diz muito sobre isso. E o Fábio Ito, ele diz assim que o profeta é aquele homem que vai ver uma realidade do céu. Ou seja, a realidade do desejo, do plano, como o Senhor gostaria que fosse. E aí ele vai trazer aquelas palavras de Deus para chamar um povo a essa verdade, ou seja, ao arrependimento das obras para essa verdade. Então, como eu disse, a gente tem vivido dias difíceis. E nesse tempo é tempo da gente parar. É tempo da gente discernir as nossas dores. É tempo de discernir o que o Senhor está proporcionando com essas batalhas que a gente está vivendo. É muito interessante porque, em certo momento, Jesus ele estava ali, diante dos seus discípulos, um dos momentos mais importantes ali. E é o momento onde ele vai lavar os pés dos discípulos. E naquele momento, Pedro vai dizer, não, Senhor, você não pode fazer isso. Pelo contrário, sou eu que tenho que fazer isso. E aí Jesus vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim, olha, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mas mais tarde você entenderá. João 13:7. Então, assim é na nossa vida. Eu quis dar um panorama para a gente entender a realidade que estamos vivendo. E o chamado que o Senhor está fazendo ao seu povo para ir para uma outra realidade. Na verdade, não para ir para uma outra realidade, mas para voltar para essa realidade. Só que eu sei que debaixo dessa realidade, como eu falei, porque tudo aquilo que a gente passa aqui nessa terra é uma sombra da realidade que a gente vai viver no céu. E o chamado do Senhor é justamente ir, a gente vai ler na palavra, a gente vai ver, quando Jesus começa o seu ministério, a primeira coisa que ele vai dizer é arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E era a mesma mensagem que antes o seu primo João dizia, para que o povo se arrependesse, e mais tarde Pedro, e mais tarde Paulo. Então é o chamado do Senhor, dizendo, como em 2 Coríntios 4:18, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então o Senhor tem nos chamado a um tempo da gente tirar um pouco o nosso olhar das realidades desse mundo, entender os sofrimentos que estamos passando e aonde Ele quer nos levar. E aí por isso que eu falei do papel do profeta. Então o papel do profeta é alinhar o coração do povo. Ele vê ou vê e ouve essas realidades do céu. Ele pega essa verdade do céu, o padrão que o Senhor deseja para nós, e Ele vem ali para ensinar a gente como a gente deve viver. Só que o Senhor também nos chama a uma realidade profética. Porque talvez aqui, alguns sim, o Senhor levantou a gente como profetas, a gente reconhece pessoas aqui que o Senhor levanta nesse meio, mas o Senhor tem falado para mim que a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela é profética. E a gente muitas vezes, desses momentos difíceis da nossa vida, de dificuldades, de privações, realmente de uma cruz que a gente está carregando e o Senhor está nos chamando à morte, às vezes a gente procura em pessoas auxílio para receber uma direção, isso é válido.
Só que muitas vezes a gente não entende que o maior chamado da verdade é a palavra. E se a gente não entender o valor da palavra, se a gente não entender o valor profético que existe nessa palavra, a gente não vai ter fundamento para resistir e ser transformado nesse processo que o Senhor tem nos chamado. Vocês estão entendendo? Amém? Então o Senhor está nos chamando a entender o valor da sua palavra. E esse chamado, ele é universal, né? Ele não é para um, ele não é para alguns, ele é para todos. Só que mediante a tudo isso, eu queria falar de algo que o Senhor tem realmente, como eu posso dizer, não sei se eu posso nem usar essa expressão, mas eu posso dizer como aquele espinho na carne, como aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida, eu vou falar por mim, como graça para que eu possa conhecê-lo ainda mais. Só que esse conhecimento, eu posso dizer para vocês que não é um sentimento que vem por prazer, que não vem por um prazer de uma motivação, daquela euforia que a gente tem muitas vezes no Senhor, e isso existe, isso é maravilhoso quando o Senhor proporciona para nós. Mas eu quero dizer que existe um momento da sua vida, e talvez você esteja vivendo ele como eu, ou talvez você vai viver ele. Só que nesse estado a gente precisa entender o que o Senhor está projetando em nós. E eu queria perguntar para você, qual é o projeto da sua vida? Que projeto você tem olhado para você e você tem construído para que você olhe para aquilo e você fala assim, a minha vida vai ser assim? Eu falo isso porque nós, como cristãos, nós temos a consciência de que nós carregamos uma cruz. A nossa vida começa na morte. A nossa vida começa no batismo. Ela começa crendo num Cristo crucificado que morreu por nós e que nos chama a carregar uma cruz. Só que é muito difícil para nós, porque se a gente fosse olhar a Bíblia e olhar essa visão toda, e a gente fosse olhar para o tempo de Babel, onde aquele povo estava vivendo ali uma vida, o Senhor tinha uma palavra sobre o povo dele, dizendo, olha, vão, multipliquem-se, sejam férteis, e ele tinha um propósito de uma multiplicação, para que ele fosse conhecido ali. Só que existe um momento da vida daquele povo de Babel, onde o povo ele decide, numa cidade, construir algo para si, uma torre. E é muito interessante, porque eu aprendi isso também, e vai dizer que esse chamado, esse panorama qual o Senhor dá como referência da realidade de Babel, é onde Ele vai mostrar para nós qual é o projeto de vida que a gente tem construído na nossa vida. Ou seja, a gente olha para a realidade de um povo de Babel que para no desejo de Deus, que para na vontade de Deus, para construir a sua vontade, para construir o seu desejo, porque a palavra de Deus dizia que aquele povo de Babel, o que ele queria? Eles buscavam fama, eles buscavam segurança, eles buscavam poder para si. Só que o Senhor, Ele vai trazer uma confusão para aquele povo e dispersar aquele povo, como a gente sabe. Só que ali daquele povo, Ele vai tirar um homem, no meio daquele cenário, Ele chama Abraão. No meio daquele cenário, Ele vai chamar Abraão para sair daquela terra, da sua parentela, para poder ir para um lugar que o Senhor iria mostrar. E ali então o Senhor estava proporcionando para Abraão um novo projeto. Na verdade, não um novo projeto, mas um projeto que era eterno. Um projeto que não era humano, o projeto de Babel, mas um projeto que era divino, eterno, que era Jerusalém, que era levar Abraão para aquele lugar. E é interessante porque nesse lugar a qual o Senhor convida Abraão a ir, o Senhor prometeu a Abraão as mesmas coisas que aquele povo de Babel queria construir para ter. Aquele povo queria ter fama, e Deus falou para Abraão, você vai ser um homem famoso. Aquele povo queria ser um povo poderoso, e você vai ver que tudo aquilo que o povo quis construir para si, Deus ofereceu para Abraão, mas não era para ele, era para a glória de Deus. E por que eu quis dizer isso também? Com base em todo esse panorama que eu disse sobre a vida de um sofrimento, sobre uma realidade que o Senhor quer nos tirar,
sobre a verdade do Evangelho, sobre a cruz, é porque ao longo da nossa vida a gente facilmente incorre em se perder da verdade que existe em Deus. A verdade de que, por mais que a gente saiba aquilo que o Senhor quer de nós, ainda assim a gente corre um risco de construir algo que não é para Ele. E eu não sei você, se talvez você para no momento da sua vida e o Senhor, Ele está querendo uma transformação sua. Talvez o Senhor nos fez promessas. Eu sei que muitos de nós temos promessas, sejam coletivas ou pessoais. Só que debaixo dessas promessas, como eu falei, que projeto a gente está construindo para Deus? Qual que é a causa pela qual a gente está vivendo? E a gente tem que olhar para a nossa natureza. E a gente tem que entender que nesse tempo a qual a gente vive, de transformação, a qual o Senhor está nos chamando, de uma vida de arrependimento, para a gente ser transformado, a gente tem que entender a natureza, a nossa natureza. Qual que é o problema que nos impede de permanecer, e não só permanecer, mas permanecer sendo transformado, e nesse passo de ser transformado, prosseguindo para o propósito de Deus, é entender que após a queda é um momento onde a gente se desliga de Deus. O pecado de Adão é o mesmo pecado que a gente comete até hoje. Qual que é o pecado de Adão? Fazer sua vontade. Qual que é o pecado que Adão e Eva teve? Foi fazer a sua vontade. Quando eles quiseram comer daquele fruto, eles estavam falando para o Senhor assim, ó, eu não vivo para ti. Eu não quero o seu desejo, por mais que você disse, não coma dessa árvore. É como a palavra diz, Eva olhou para aquele fruto, viu que era agradável a si, era bom para se obter conhecimento, e ela toca e come e dá ao seu marido. E ali é onde o homem e a mulher se desligam de Deus, um lugar onde o homem e a mulher buscam o seu desejo. E como eu aprendi também nesses dias, Fábio Ito é um homem que eu tenho aprendido muito com ele, porque eu tenho estudado num curso que eu estou fazendo, e ele diz muito a respeito dessas coisas. E ele diz que a natureza desse problema, então, a gente tem que entender que após a queda, o nosso problema não é comportamental. Não tem a ver com o que a gente faz, por mais pareça que tem a ver com o que a gente faz, mas tem a ver em quem a gente se tornou. Ou seja, é um problema existencial. E isso é muito importante a gente entender, porque se a gente não entender que o nosso conflito é existencial, a gente não vai saber como lidar com a nossa natureza, e a gente não vai conseguir ser transformado naquilo que o Senhor nos deseja. Porque a identidade que o Senhor nos fez, Ele nos fez com o seu caráter, com a sua essência, com o seu fôlego, com a sua imagem e semelhança. E quando o homem ele come daquele fruto, ele é desfigurado da glória de Deus. Ele se torna um homem caído. E é muito interessante o exemplo que esse homem traz. Ele diz que quando o homem ele cai, ele se torna um homem serpentizado. E o que é esse homem serpentizado? É Satanás. É alguém que simboliza o eu, a minha vontade, a minha glória, o meu desejo. Então, é importante a gente entender que existem essas duas naturezas dentro de nós. E qual vai ser a natureza que a gente vai dar uma resposta? Qual que vai ser a nossa escolha? E é o que o Senhor tem mais falado comigo. Existe um momento e um ponto da nossa vida que não tem a ver com o sentimento. A gente vai chegar a um ponto da nossa vida que, irmão, vai ser cruz. Você não vai achar prazer. Você não vai achar desejo. Você vai achar verdade. Quantos lembram de Jesus naquele monte, orando ao Pai, sabendo que seriam entregues nas mãos dos pecadores? E a palavra de Deus vai dizer que ali ele chama amigos íntimos para orar com ele. E ele naquela angústia ora ali várias vezes ao Pai, dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Só que ele não termina nesse ponto, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele complementa dizendo, contudo, não seja feito o que eu quero, mas seja feita a sua vontade. E aí ele volta a ver os seus amigos dormindo, e aquele ciclo. Então, nesse lugar, como eu falei de Jesus, vai chegar momentos da nossa vida que a gente não vai encontrar prazer na emoção, a gente não vai encontrar prazer, sabe, eu queria, sei lá, não sei uma outra palavra para dizer,
Mas eu digo assim, a gente não vai ter uma motivação emocional para que a gente cumpra a vontade de Deus. A gente tem que entender que por mais que a vontade de Deus seja dolorosa e penosa, a gente tem que aceitar ela como verdade. Então é um contraponto que a gente tem que enxergar a minha vontade, o projeto humano, Babel, a natureza humana e a vontade de Deus. E como que a gente vai conseguir viver isso? Eu acredito que é um grande desafio e é até difícil eu responder isso. Eu sei que talvez eu poderia usar muitas coisas, e eu posso dizer que eu até tive um pouco de dificuldade de pensar em algo a respeito de como que a gente vai conseguir valorizar, como que nesses momentos de dificuldade a gente vai conseguir achar perseverança, motivação. E o Senhor começou a falar comigo a respeito de valorização. Porque se a gente não conhecer a Cristo, como eu disse, se a gente não entender Cristo a gente vai olhar para Ele, a gente vai fazer dele algo comum. E desse algo comum, a gente vai entender que não tem sentido por que a gente sofrer o que Ele nos chama a sofrer. Mas o Senhor, Ele nos chama ao conhecimento verdadeiro. Ele nos chama para a gente conhecer Ele, e eu não posso trazer esse conhecimento para você aqui num culto, numa pregação, e nenhum de nós tem esse poder. E eu queria dizer para você que você só vai conseguir ter essa verdade para permanecer, para suportar, para carregar essa cruz, quando você tiver o Espírito dentro de você. Você vai conseguir somente se submeter à vontade de Deus quando você tiver o Espírito guiando a sua vida. Porque, como eu disse, essa regeneração, esse processo que o Senhor vai trazer em nós é através do conhecimento. Então, através do conhecimento de Cristo Jesus, é que eu vou voltar, eu vou ser regenerado àquela natureza que um dia eu perdi, que a gente perdeu lá no Éden, que a gente foi desfigurado. Então, qual que é o ponto para a gente voltar? Se assim, através da nossa vontade, do nosso desejo, a gente se tornou homem e mulher desfigurado, é através do conhecimento que a gente vai voltar a ser uma pessoa, a imagem e a semelhança de Deus. Mas talvez você possa dizer para mim, e eu talvez poderia até te perguntar aqui, você poderia dizer assim, mas Mateus, você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe como está o meu emocional. Você não sabe como aquela pessoa age comigo. Você não sabe as dificuldades que eu enfrento. Você não sabe a dificuldade que é permanecer, que é difícil eu cumprir isso que você está falando. Porque muitas vezes a gente vive uma vida e, como eu falei, a gente não acha motivação e prazer para poder obedecer ao Senhor. E parece que muitas vezes o Senhor está nos chamando a fazer coisas impossíveis. Parece que o Senhor, Ele está falando para nós assim, olha, Lívia, Vitor, Bruna, Alisson, faz isso que eu estou te pedindo. E a gente está dizendo, mas Senhor, eu não consigo, eu não posso. Não tem como, é difícil. Olha essa situação, olha como eu estou, olha, o outro não me ajuda. Como que eu vou fazer? Eu não consigo, eu não tenho força. E a gente vai achando um monte de desculpa, achando que o desejo de Deus é impossível. Só que, quantos aqui lembram o momento, a pastora Bruna fez isso com as mulheres, né? Mas ela comentou muito isso aqui na igreja, o pastor chegou a falar sobre isso. Nós, o staff aqui dos jovens, a gente chegou a fazer aquela leitura daquele livro Aos Pés de Jesus, da pastora Rafaela, né? E vai falar sobre aquela mulher do vaso, vai falar ali sobre umas passagens de Betânia. E num dia desse devocional, o Senhor falou algo no meu coração. Nesses momentos que a gente olha para a nossa vida e o Senhor está nos chamando a um arrependimento, o Senhor está nos chamando a renunciar coisas, o Senhor está nos chamando a um lugar de perseverança, de fé, de entrega, de espera,
mesmo sem a gente saber o fim que vai acontecer, e a gente querendo achar respostas em Deus, querendo achar confirmações, querendo que pessoas tragam palavras proféticas para dizer o motivo pela qual a gente está passando aquilo, porque a gente sempre quer respostas. E o Senhor disse para mim assim, como eu disse, eu fiz uma pergunta, é impossível? O que o Senhor nos pede, o que o Senhor está exigindo de nós, é impossível a gente fazer? E o Senhor falou no meu espírito, Ele disse assim, que a impossibilidade e a incapacidade só vai existir para aqueles que não estão entregues totalmente à fé. E eu sei que existe um ponto na nossa vida que é difícil a gente lidar com isso. Eu sei que existe um momento da nossa vida, eu divido muito meu coração com o pastor. Ele foi uma pessoa, o pastor é uma pessoa a qual o Senhor me deu, ele, a Bru, como amigos próximos, sabe? Como Paulo e Timóteo, ali, para eu poder impartir das minhas dores. E eu passei por momentos muito difíceis da minha vida, como todos nós. Eu não sou diferente de ninguém. Talvez tem muitos aqui que têm um histórico familiar muito mais terrível que o meu, que talvez não tem seu pai vivo, nem mora com seus pais, que sofreram abusos e várias outras coisas. Mas, irmãos, a fé, ela não busca desculpas. A fé, infelizmente, chega um momento da nossa vida que é literalmente como Jesus disse para aquela multidão, vocês não vão também? Por quê? Porque as palavras de Jesus são duras. Chega um momento da nossa vida que a gente quer achar motivação e uma recompensa para poder obedecer aquilo que o Senhor está nos pedindo. Só que existe um momento da nossa vida que Deus não vai te dar recompensa. Ele não vai falar assim, olha, faz isso que eu vou te dar, porque sabe quem que fez isso? Foi o diabo. Foi no deserto que Deus, quando o Senhor Jesus foi tentado 40 dias, e ali no fim, qual que foi a proposta de Satanás? Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar os reinos. Então a proposta de Deus para nós nunca teve a ver com essa vida, e eu sei que é difícil. Eu estou falando isso para você porque eu tenho que falar isso para mim todo dia. Sabe, tem dia que eu estou no trabalho, e eu estou sentado trabalhando, e parece que é como uma crise querendo vir a mim. E eu começo a falar, Jesus amado, o que eu vou fazer essa situação? Como que eu lido? Mas o desânimo, não acho motivação, parece que Deus não fala nada, parece que não tem ninguém. E aí sabe o que o Senhor faz eu fazer? Vai para o banheiro. Vai para o banheiro, ajoelha. Ajoelha, e aí quando ajoelha, sabe o que o Senhor fala? Você precisa ter fé. Você precisa parar de inventar desculpas. E dói, irmão, dói. Eu falo aqui, hoje eu estou, sabe, de boa falando para vocês, mas vocês não fazem ideia. Eu sou jovem ainda, eu não sei de tudo, não sou uma das pessoas que mais conhecem a palavra. Mas, irmão, não tem a ver com a idade, não tem a ver com sua situação. O chamado da cruz é para todos. Sabe, Deus igual eu falei, eu não sei que momento você está vivendo, eu estou vivendo esse momento. Eu estou vivendo esse momento onde é como se o Senhor se escondesse. E para que eu achasse Jesus, eu tinha que ir atrás dele com a minha cruz. Porque se eu não for com a minha cruz, eu não acho ele, entende? Então, vai ter momentos da nossa vida que a gente não vai achar motivação. Por quê? Porque é um momento onde o Senhor está nos dando o privilégio e o prazer da gente agora achar uma motivação nele. É tirar os olhos dessa terra, do plano, da vida, das coisas desse mundo. Mas por que não deu certo a faculdade? Eu faço essa pergunta até hoje, mas Jesus, eu queria que fosse desse jeito. E Jesus não falou nada para mim até hoje. E talvez ele nem vai falar. E Jesus fala para mim assim, e se eu não te der uma resposta, você vai permanecer fiel? Você vai permanecer fiel? Você vai continuar a me amar? Porque, como eu falei, a gente lê a palavra, a gente acha que a gente conhece a palavra, a gente acha que está entregue a palavra, mas, meu irmão, a gente não está entregue à palavra. E prova disso é quando vem a dificuldade. Prova disso é quando o Senhor põe privações na nossa vida. Prova disso é quando o Senhor nos leva para o deserto, como Ele fez com aquele povo. A gente acha que... Esses dias eu estava conversando com a Lu e a Fer, minhas irmãs, e elas estavam lendo o Êxodo, e elas falavam para mim assim, pelo amor de Deus, mas esse povo... Que povo teimoso, como que esse povo viu tanto de sinais que viu, e esse povo faz essas coisas, murmura, reclama. Cara, e a gente é igual. A gente é igual, a gente que não percebe. A gente acha que a gente é diferente.
E sabe o que é o problema disso tudo? Como eu falei, é a percepção. É a valorização que a gente tem em Cristo. É a balança, sabe? É as coisas eternas aqui e as coisas terrenas aqui. Sendo que era para ser as coisas eternas aqui e as coisas terrenas aqui. Só que nessa balança, o único jeito da gente aprender e ajustar essa visão nossa, a valorização, a fé, a esperança, esse chamado do Senhor, é quando a gente aceitar o deserto. É quando a gente aceitar. É quando a gente aceitar o processo de Deus. É quando a gente dizer, como Jesus, como eu falei, Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feito o que o Senhor deseja, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu sei que hoje ela não provoca algo bom em mim. Eu sei que ela não é agradável a mim, mas eu sei que ela vai se tornar perfeita lá na frente. Amém? E eu queria ler uma passagem aqui. Queria que vocês pudessem... Na verdade, põe no telão, Fer, por favor. Hebreus 5:8. Se você quiser abrir sua Bíblia também. É que o tempo está corrido, eu estou querendo ser um pouco mais rápido. Hebreus 5:8. E aí eu quero te mostrar, porque, como eu falei, uma mensagem sem vida, ela não tem efeito. Uma mensagem, eu poderia aqui trazer algo que você nunca escutou. Hoje eu estava lendo um pouco a respeito sobre o trigo, sobre aquela passagem, porque tudo isso que eu estou falando veio da passagem que eu estava lendo, quando Jesus diz assim, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só. Enfim, eu poderia dizer aqui coisas novas para vocês, mas que sentido faria para nós se essa mensagem não for acompanhada de um testemunho? E aí eu quero te dar um exemplo de alguém, Jesus. E diz assim, embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Com isso, foi capacitado. Fer, põe a versão NVT para mim, porque a versão NVT traz algo interessante aqui. Por favor. Sem pressa, sem problema. NVT, embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Então aqui já é uma lição para nós. Por que a gente sofre? Para a gente aprender a obediência. Porque, irmãos, não acha que a gente vai aprender a obediência só pelos prazeres. Não acha que a gente vai aprender a obedecer e ser fiel. A fidelidade, eu aprendi algo muito interessante com o pastor Juscelio. Ele é um homem de Deus, assim, fora o pastor Flávio e a Bru, que é a referência para mim de perto, a referência que eu tenho de longe é o pastor Juscelio. Eu gosto muito dele e ele fala coisas muito preciosas. E ele fala muito sobre família. E ele vai dizer assim, o que impede, eu não sou casado, tá? Mas eu vou usar para você entender essa ilustração. O que impede o homem e a mulher, homem e a mulher que é casada, de se divorciar? O que impede de um homem e da mulher se divorciar? Muitas pessoas vão falar, o amor não é. Porque o amor, né, a paixão, melhor dizendo, acaba. Muitas pessoas falam, existe essa transição, do começo é muito bom, depois piora, entre partes, depois melhora e vai aprendendo aquele amor. Só que o que protege o casamento não tem a ver com os seus sentimentos, não tem a ver só com os seus votos, tem a ver com a aliança. Então o que protege eu e você é a aliança que a gente tem com o Senhor. Então a aliança que o Senhor nos proporciona não tem a ver com prazeres e votos de coisas, sabe, como um voto de casamento, eu prometo te amar, eu prometo fazer isso, eu prometo fazer aquilo. Só que passa os anos, eu falo isso porque eu vejo lá em casa e alguns sabem, a gente dá até risada, que meu pai e minha mãe, não sei se minha mãe está assistindo, vai ficar até brava comigo, que tem alguém já rindo aí porque já sabe já. Meu pai e minha mãe, nossa, é muito engraçado. Eu não vou falar as coisas, tá?
meu pai, eu acho que tem umas 7 cartinhas da minha mãe, de 87, 85, época onde, para quem não sabe, meus pais nasceram na Bahia, e aí, resumindo, meu pai veio com 18 anos para cá, minha mãe ficou um tempo lá, e era aquele romance à distância. Meu pai longe, minha mãe lá, e eles só se falavam por carta, era uma eternidade para se falar, enfim. E aí meu pai escrevia algumas cartas para minha mãe, aquela coisa linda, aquele romance, sabe, do namoro. E, cara, os votos que meu pai fazia para minha mãe, olha, me espera. Eu vou ter que falar isso, desculpa. Teve uma parte que ele falou assim, ó. Se alguém disser que eu te esqueci, eu morri. Cara, umas coisas que a gente fala que assim, é muito engraçado. E eu tô falando isso porque é engraçado. Hã? É romântico, e isso é bom, né? Pô, gerou memórias, tem essa lembrança. Isso é válido, pô, isso é. E se a gente fosse até transpor isso para a nossa vida, a gente vive esses momentos de prazer no Senhor. E, cara, glória a Deus, tem cultos aqui que a glória de Deus vem. Teve culto que o Senhor pegou a gente de um jeito maravilhoso. Só que, cara, tem aqueles dias, sabe, o céu fechado, parece que o Senhor não está lá. É como Moisés lá no alto do monte, o povo achando que Moisés morreu, e ele estava lá na glória. E o Senhor provando o povo no meio da dificuldade. Ah, vamos criar um bezerro aqui, porque aquele homem já foi. Enfim, a gente precisa morrer. Então, acabei de ler, aqui, voltando ao texto, já me perdi. Onde que é mesmo? Hebreus, né? Embora sendo filho, aprendeu obediência por meio do seu sofrimento. Agora, olha o propósito. Olha o porquê que o Senhor faz a gente passar pelos sofrimentos. Com isso, foi capacitado para ser. Ou seja, por mais que a gente seja filho, a gente ainda precisa ser transformado. A gente ainda precisa passar por esses sofrimentos, porque o sofrimento ele não está só provando a sua aliança, ele está te capacitando você a servir a outros, ele está te capacitando você a conhecer o Senhor em novas faces. Então ele foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Amém? Aí eu te pergunto, imagina se Jesus desistisse do sofrimento. O que seria da gente? O que seria de eu e você? E aí volta a pergunta, por que para nós tudo é impossível? Por que para nós custa tanto? Por que para nós, irmãos, e eu não estou falando de coisa grande aqui não, tá? Eu estou falando de mim, como muitas vezes eu fico preso à rede social e parece que é aquele ciclo de ter que ficar fazendo propósito para tirar a rede social, é 1 semana, 3 dias, aí aquela maravilha, nossa, eu poderia viver sem agora. Aí parece que depois de uns dias a gente consegue largar de novo. Então a gente precisa morrer e praticar o que a gente lê. Se a gente não praticar, se a gente não se dispor, tô acabando, tá? Aguenta aí. E aí, enquanto eu estava até meditando nisso, e o Senhor falou muito comigo a respeito disso, porque essa palavra, ela é um chamado ao arrependimento. Só que é um chamado a um arrependimento debaixo de uma esperança. Ela é um chamado ao arrependimento debaixo de uma expectativa e de um propósito pela qual o Senhor está nos proporcionando esse sofrimento. Porque isso existe uma recompensa, a gente não vai sofrer por sofrer. Só que o Senhor estava falando comigo a respeito de algo, e eu queria que pudesse pôr no telão Lucas 4:20. NVT, por favor. Amanhã é feriado, né? Glória a Deus, né, pastor? Eita, vamos embora então. Tinha esquecido disso. Brincadeira, gente. Podemos ler? Então, fechou o livro. O que era o livro? Devolveu o assistente e sentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Não entendi. Esse momento era onde Jesus foi à sinagoga. E na sinagoga eles iam todos os sábados e eles liam os profetas, eles liam as leis, e Jesus ali
ele foi convidado, se dispôs a ler essa profecia de Isaías, a qual ele leu e ele disse aquela passagem a qual se referia à pessoa dele, que ele tinha acabado de ler e se estava se cumprindo nele. E aí, mas o que isso quer dizer? É justamente isso, é o que Jesus fez. Ele disse assim: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Sabe o que é o nosso problema? É que muitas vezes a gente lê a palavra, mas a gente não encarna ela. Esse é o problema que a gente vive. A gente conhece as letras, a gente sabe que a gente tem que sofrer, mas quando a gente sofre, quando a gente renuncia, quando a gente exige esse esforço, sofrer não. E aí Jesus está falando assim: cara, fecha o livro e vai viver. E aí a gente abre a Bíblia, espremendo a Bíblia, tentando achar palavras para a gente fugir do sofrimento, para sofrer daquilo que o Senhor está nos chamando. E Ele está falando assim: cara, não vai, não adianta, fecha aí e vai viver. E aí mais uma passagem para te incentivar aí, Isaías 52:13. Acho que é uma das passagens mais fortes, assim, como exemplo de Jesus. Isaías 52:13. Eu vou ter que ler no telão, porque eu esqueci de anotar aqui. Vejam, meu servo terá êxito, será muito exaltado. Muitos, porém, ficaram espantados quando viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Vamos até parar um pouco aqui, né? Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Continuando. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Você acha que Jesus sofreu pouco? Ele causará assombro. Ele causará assombro em muitas nações. Reis ficarão mudos diante dele, pois verão aquilo que ninguém lhes havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como um tenro broto verde, como raiz em uma terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo, Continuando, demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, os nossos projetos, o nosso projeto. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro. Como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, ele se fez injusto. O justo se fez injusto. Foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser contada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do seu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça. Aqui uma passagem para nós, quando a gente muitas vezes diz assim: mas Senhor, eu não fiz nada. Por que eu estou passando por isso? Foi ele, eu nem tenho nada a ver com a situação. As causas da igreja, por que eu tenho que orar pelo irmão que ele fez a coisa errada? Por que eu tenho que gastar? Por que eu tenho que ir lá reconciliar? Por que foi eu tentei tantas vezes? Olha aí um motivo para você, ó.
não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano de Deus. Esse era o projeto de Deus para ele. Esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, olha a esperança, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muito descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. E glória a Deus por isso. Porque por meio desse sofrimento, hoje a gente tem vida. Hoje a gente tem esperança. Então, finalizando, como eu disse, essa é uma palavra do Senhor de recomeço. É uma palavra de arrependimento debaixo de uma esperança. É um chamado da gente não parar nos sofrimentos. A gente não pode ser como um homem rico. O homem rico, ele era um homem obediente. Ele estava na igreja, ele estava cumprindo as coisas, ele servia na igreja, ele cantava no louvor, ele fazia missão, ele era um homem generoso. Mas quando o Senhor pediu aquilo que ele mais amava, sabe o que ele fez? Ele foi embora triste. E ele não foi contado como os discípulos do Senhor. O nome que o Senhor deu para ele foi um jovem rico. Então a palavra de recomeço, uma palavra para que morramos e que nós possamos voltar à cruz. E para finalizar aqui com um exemplo que eu queria te dar, mais um exemplo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu um grande pecado, como a gente sabe. Só que é interessante que quando Davi ele peca, ele se humilha ali, ele entra num sinal de luta, ele rasga suas vestes, se joga no chão, fica em jejum, tentando que de alguma forma o Senhor perdoasse ele e não matasse o seu filho. Só que existe um momento a qual ele escuta uma conversa do povo. Isso vai dizer lá na palavra de Deus, em 2 Samuel. E ele escuta o povo falando, e ele discerniu que o povo estava falando a respeito do filho dele que tinha morrido. E aí ele chega e pergunta para o povo assim: meu filho morreu? E aí aquele povo diz: sim, seu filho morreu. E sabe qual que é a atitude de Davi? Abra comigo, preciso ler isso aqui. Põe no telão, por favor, 2 Samuel 12. Eu não sei se é 18, 19, 20, é a partir de 18. A reação que ele teve, a reação que Davi teve quando ele escutou, é depois de 18, põe 19. Davi percebeu que estava cochichando e comprometeu e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles, está morto, próximo. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa e foi ao santuário e adorou o Senhor. Pode deixar essa parte aí na tela. O chamado de Deus é para nós, é como esse de Davi. Talvez você cometeu algumas coisas erradas, talvez você cometeu alguns pecados e por causa disso você se encontra hoje desanimado, sem expectativa, sem esperança, por conta daquilo que você fez. Mas essa é uma palavra para você de esperança, que não importa o seu pecado, importa o quanto você reconhece que o Senhor te perdoa. O que importa não é só você reconhecer que Deus é um Deus de amor e que está tudo bem, que você cometeu, não. Sabe qual que é a resposta de Davi? Porque o motivo de Davi ter se humilhado ali, ele estava reconhecendo o seu pecado, mas ele estava querendo que seu filho permanecesse vivo. Só que quando Jesus disse que não, Deus disse quando ele disse para ele que ele não iria viver, e ele viu que não viveu, o menino morreu. A reação de Davi não foi abandonar Deus, a reação de Davi não foi ir embora e deixar o seu chamado, a reação de Davi não foi ir embora. Sabe qual que foi a reação de Davi? Se levantar, foi tomar um banho, foi se vestir, foi ir para a casa de Deus e adorar Ele. E esse é o chamado do Senhor para nós essa noite. Eu queria que você ficasse de pé, para a gente pudesse orar. Para que o Senhor possa fazer conosco como Davi teve essa coragem. Que por mais que um pecado terrível que ele cometeu, por mais que uma coisa a qual ele sabia, ele desprezou o Espírito, ele abandonou o Espírito, e por isso que ele cometeu, e é por isso que a gente comete pecados, porque a gente não valoriza, como eu falei, a presença, o conhecimento, a vontade de Deus.
Só que o chamado para o Senhor é de reconciliar, é tempo de voltar, é tempo de recomeço, é tempo de graça, é tempo de você aceitar o perdão do Senhor, é tempo de você recomeçar do jeito certo. Mas, meu irmão, você vai encontrar prazer. Não ache que vai ser dolorosa somente essa jornada. O Senhor vai colocar prazer. Vai ser como aquele homem que disse: por mais que eu tente abandonar as palavras do Senhor, as suas palavras são como fogo em meus ossos. O Senhor, Ele vai trazer, e assim Ele faz comigo em muitos momentos onde eu quero desistir. E mais uma vez o Senhor nos chama para que a gente não desista, por mais que o nosso exterior esteja morrendo, que o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Porque essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós glória, um peso de glória, que pesa mais do que as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora vemos, a gente não está olhando para o sofrimento como fim. Em vez disso, estamos fixando os nossos olhos naquilo que não se pode ver, na esperança, na expectativa da fé, que receberemos o Cristo como recompensa. Pois as coisas que agora vemos logo passarão. Tudo nessa terra é passageiro, tudo nessa vida é passageiro, mas as coisas que não se podem ver durarão para sempre. Então, Senhor, eu oro para que a gente possa voltar à fé verdadeira. Eu oro para que a gente possa se lembrar que assim como o Senhor sofreu, nós precisamos aceitar essa fidelidade, essa aliança, Senhor. Essa aliança de permanecer em meio às dores, essa aliança de permanecer em meio às privações, em meio ao abandono, em meio a, talvez, as pessoas que vão nos trair, as pessoas que os mais íntimos que vão nos negar, os mais íntimos que vão, Pai, fazer coisas para nós. Nos ajude a amar como o Senhor amou, nos ajude a olhar para a sua palavra e amá-la, por mais que custe a nossa vida. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Se alguém quiser vir aqui, eu vou orar por você.